Ele encontrou aquele presente tribal antigo jogado perto do rio e, achando que não valia nada, deixou ali mesmo. Mas anos depois, quando o filho dele caiu desacordado no chão, uma comitiva silenciosa da tribo apareceu carregando o mesmo objeto. E quando o ancião explicou por que o presente só poderia ser devolvido naquele momento, o homem empalideceu e todos ao redor ficaram completamente imóveis. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Quanto vale uma árvore de pé, Roberto? Perguntou Mariana enquanto observava o marido tomar o café da manhã. Vale o espaço que ocupa, onde poderia estar crescendo soja, respondeu Roberto Silva sem tirar os olhos do jornal. E não comece com esse papo de professora hoje, mulher. O sol acabava de nascer na Fazenda Esperança, uma propriedade localizada próximo à Chapada dos Guimarães, no coração do Mato Grosso. O orvalho ainda cobria o capim alto e o canto dos pássaros anunciava mais um dia de trabalho. Roberto Silva tinha 42 anos, cabelos escuros já mostrando fios grisalhos nas têmporas e mãos calejadas de quem conhecia o trabalho pesado. Dono da fazenda herdada do pai, era conhecido em toda a região por duas coisas: sua dedicação ao trabalho e sua teimosia sem igual. "O café está na mesa", anunciou Dona Iracema da cozinha. A governanta de 65 anos trabalhava na fazenda desde antes do nascimento de Roberto. Pequena, de cabelos brancos sempre presos em um coque, ela era o verdadeiro pilar da casa. "Papai, olha o que eu achei ontem perto do curral." O pequeno Lucas, de apenas 5 anos, entrou correndo na cozinha com uma pena azul na mão. Seus olhos castanhos brilhavam de excitação. Roberto bagunçou os cabelos do filho sem muito interesse. "Bonita, mas cuidado para não se sujar antes da escola." Mariana Silva se aproximou para examinar a descoberta do filho. Aos 35 anos, a professora da escola municipal mantinha viva a curiosidade que trouxera de São Paulo quando veio dar aulas no interior. "É uma pena de gralha azul, Lucas. Elas estão ficando raras por aqui", explicou com um sorriso, ajeitando os óculos no rosto. "Por que estão sumindo, mamãe?" "Porque estamos cortando as árvores onde elas fazem seus ninhos", respondeu Mariana, lançando um olhar significativo para o marido. Roberto respirou fundo e dobrou o jornal. "Vou encontrar Joaquim no galpão. Temos muito trabalho hoje." Do lado de fora, o sol já iluminava os campos de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. No horizonte, uma faixa verde escuro marcava o limite da fazenda, onde começava a floresta nativa. Roberto caminhava a passos firmes em direção ao galpão, onde Joaquim, o capataz da fazenda, já organizava os trabalhadores. "Bom dia, patrão", cumprimentou Joaquim, um homem de 50 anos, pele queimada de sol e conhecimento profundo sobre a terra. "Vamos começar a preparar a área nova hoje?" "Sim, quero aquela parte perto do rio limpa até o final da semana. Vai nos dar pelo menos mais 20 hectares de plantação." Joaquim coçou a cabeça, hesitante. "Patrão, aquela área fica muito perto da reserva dos Chavantes. Os peões estão comentando que..." "Não comece você também, Joaquim", interrompeu Roberto. "Não quero saber de histórias de assombração ou de espíritos da floresta. Precisamos expandir para continuar competitivos." "Não são apenas histórias, seu Roberto. Meu pai me ensinou a respeitar certas tradições. Aquelas terras têm história." Roberto deu um tapinha no ombro do capataz. "História não paga as contas, meu amigo. E desde quando você acredita nessas coisas?" "Não é questão de acreditar, é questão de respeitar", respondeu Joaquim em voz baixa. Na casa principal, Mariana ajudava Lucas a se preparar para a escola enquanto conversava com Dona Iracema. "Ele está cada vez mais parecido com o avô, não com Roberto", comentou a governanta enquanto arrumava a pequena mochila do menino. "Como assim?", perguntou Mariana. Antônio Silva respeitava a terra. Sabia que não se pode apenas tirar dela sem devolver algo em troca. Roberto esqueceu essas lições quando o velho partiu. Lucas, alheio à conversa, desenhava em seu caderno um pássaro azul voando sobre árvores verdes. "Mamãe, posso ir com o Joaquim ver os bezerros depois da escola? Se o seu pai deixar, filho." "Papai nunca tem tempo", murmurou o menino sem levantar os olhos do desenho. Mariana trocou um olhar com Dona Iracema.
As duas sabiam que Roberto estava mudando, cada vez mais obcecado com a ideia de expandir a fazenda, de ter mais terras, mais gado, mais dinheiro. Na varanda, Roberto contemplava suas terras com orgulho e ambição. A fazenda Esperança era grande, mas podia ser maior. Ele sonhava em fazer dela a maior propriedade da região, custasse o que custasse. Um dia isso tudo será seu, Lucas, disse para si mesmo, enquanto observava o filho entrar no carro com Mariana para ir à escola. O que Roberto não sabia é que seu desejo de crescimento a qualquer custo logo enfrentaria forças que ele jamais imaginou existir, e que seu pequeno filho teria um papel crucial no destino da família Silva e da Fazenda Esperança. A semana seguiu seu curso na Fazenda Esperança. Roberto continuou com seus planos de expansão, apesar das preocupações de Mariana e Joaquim. Quando o domingo chegou, ele sentia o peso das decisões e responsabilidades em seus ombros. Vou pescar no Rio das Garças hoje, anunciou Roberto durante o café da manhã. Preciso de um tempo para pensar. Posso ir junto, pai? Perguntou Lucas, largando imediatamente seu pão com manteiga. Roberto balançou a cabeça. Não hoje, filho. Papai precisa ficar sozinho um pouco. O rosto do menino murchou de decepção, mas Mariana interveio rapidamente. Lucas, que tal ajudarmos Dona Iracema a fazer aquele bolo de milho que você gosta? Quando seu pai voltar, teremos uma surpresa para ele. Roberto pegou sua vara de pescar, uma garrafa de água e um chapéu de palha para se proteger do sol forte de julho. Despediu-se da família com um aceno e partiu a pé pela trilha que levava ao rio. O caminho estava seco e poeirento. O calor já era intenso, mesmo sendo apenas 8 horas da manhã. Roberto pensava nos problemas da fazenda enquanto caminhava. Precisava de dinheiro para comprar um novo trator. A colheita do ano passado não tinha sido tão boa quanto esperava. Talvez devesse mesmo limpar aquela área perto do rio, como planejava. Após meia hora de caminhada, chegou à beira do Rio das Garças. A água corria clara sobre as pedras, e o som da correnteza trazia um pouco de paz para seus pensamentos agitados. É disso que eu precisava, murmurou para si mesmo, respirando fundo. Roberto escolheu um lugar à sombra de uma árvore grande e preparou sua vara de pescar. Lançou a linha na água e sentou-se em uma pedra plana, esperando que algum peixe mordesse a isca. O tempo passou devagar, com apenas 2 peixes pequenos fisgados nas primeiras 2 horas. Roberto decidiu mudar de lugar, caminhando pela margem do rio. Foi quando algo chamou sua atenção. Um brilho estranho entre as pedras na beira da água. O que é isso? Perguntou-se, abaixando para ver melhor. Entre as pedras lisas do rio, havia um pequeno objeto de madeira entalhada. Roberto pegou-o com curiosidade. Era um amuleto, do tamanho da palma de sua mão, com desenhos estranhos gravados na superfície. Parecia muito antigo, a madeira escurecida pelo tempo, mas ainda mantinha um brilho suave. Uma corda feita de fibras naturais trançadas passava por um pequeno furo na parte superior. Interessante, disse Roberto, virando o objeto para examinar os entalhes. Os desenhos pareciam contar uma história. Havia formas que lembravam pessoas, animais e árvores, todas conectadas em um padrão circular. Roberto sentou-se novamente e ficou olhando o amuleto por alguns minutos. Não reconhecia o estilo dos entalhes, mas algo naquele objeto parecia especial. Deve ser alguma bugiganga que alguém perdeu, concluiu finalmente. Sua mente prática não via valor real naquilo. Não era ouro nem prata, apenas madeira velha com desenhos estranhos. Talvez fosse um brinquedo indígena ou um artesanato vendido para turistas em Chapada dos Guimarães. Depois de examinar o amuleto por mais alguns instantes, Roberto o colocou exatamente onde o havia encontrado, entre as pedras na beira do rio. Melhor deixar isso aqui mesmo, não vale a pena carregar. Se Roberto soubesse o que aquele simples gesto significaria para sua família, jamais teria abandonado o amuleto. Aquela pequena peça de madeira entalhada era um objeto sagrado para a tribo Chavante. Feito pelo pajé Caire, o amuleto tinha sido colocado no rio durante um ritual para proteger o equilíbrio da floresta e das águas. Segundo as tradições chavantes,
Quando alguém encontrava um objeto sagrado como aquele, deveria guardá-lo com respeito ou devolvê-lo à tribo. Abandoná-lo depois de tê-lo encontrado era um grave desrespeito aos espíritos da natureza. Roberto terminou sua pescaria sem sucesso, conseguindo apenas mais um peixe pequeno. O sol já estava alto quando decidiu voltar para casa. Pelo menos trouxe algo para o almoço, disse ele olhando para os 3 peixes em sua sacola. No caminho de volta, Roberto já havia esquecido completamente o amuleto. Seus pensamentos voltaram aos problemas da fazenda e aos planos de expansão. Ele não tinha ideia de que, naquele exato momento, algo importante havia mudado no destino de sua família e da Fazenda Esperança. Ao cruzar novamente a trilha que levava à sua propriedade, Roberto olhou com orgulho para os campos de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. Em sua mente, já planejava derrubar mais árvores para aumentar sua plantação. O amuleto abandonado no rio seria apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Roberto seguiu com seus planos. As estações passaram, as colheitas vieram e foram, e a Fazenda Esperança cresceu mais e mais. 7 anos se passaram desde aquele dia de pesca no Rio das Garças. O amuleto abandonado entre as pedras ficou esquecido na memória de Roberto, mas suas ações deixaram marcas profundas na terra. Este foi um bom ano, disse Roberto, observando os tratores trabalhando na nova área desmatada. Aos 49 anos, ele tinha conseguido o que queria. A Fazenda Esperança era agora uma das maiores propriedades da região. Sim, patrão, mas estamos muito perto da reserva, respondeu Joaquim, apontando para o horizonte onde a floresta ainda resistia. Os chavantes já mandaram representantes reclamando. Roberto balançou a cabeça com impaciência. Bobagem, Joaquim. Temos todos os papéis legais. Aquela terra é nossa e vamos usar. No terreiro da casa principal, Dona Iracema estendia roupa no varal quando ouviu o barulho de uma bicicleta se aproximando. Era Lucas, agora com 12 anos, voltando da escola. O menino magro e alto, com cabelos castanhos sempre bagunçados, saltou da bicicleta com um grande sorriso. Dona Iracema, olha o que eu encontrei no caminho, exclamou ele, mostrando uma pena marrom com manchas brancas. É de gavião, menino. Cuidado, dizem que encontrar pena de gavião pode trazer mensagens importantes. Que tipo de mensagens? Perguntou Lucas, seus olhos brilhando de curiosidade. Histórias antigas, meu filho. Depois o Joaquim te conta melhor, respondeu a governanta, entregando um pedaço de bolo ao menino. Seu pai está lá na área nova. Melhor não falar dessas coisas perto dele. Lucas mordeu o bolo e assentiu. Ele sabia que o pai não gostava quando ele mostrava interesse pelas histórias dos povos indígenas ou pelas plantas da floresta. Mariana chegou da escola municipal onde dava aulas, carregando livros e cadernos. Como foi seu dia, filho? Perguntou ela, beijando a testa de Lucas. Normal. A professora de ciências pediu um trabalho sobre animais da região e eu queria fazer sobre o lobo-guará, mas quase ninguém vê mais eles por aqui. Mariana suspirou. É verdade. Desde que seu pai expandiu a plantação de soja, muitos animais foram embora. Não tem mais onde viver. Lucas olhou para os campos que se estendiam até o horizonte. Por que o pai precisa cortar tantas árvores? Ele acha que assim ganhamos mais dinheiro, filho? Respondeu Mariana, sentando ao lado do menino. Seu pai tem boas intenções, mas às vezes não entende que a terra precisa de equilíbrio. À noite, durante o jantar, Roberto falava animado sobre seus planos. Vamos limpar mais aquela área perto do córrego. Deve dar uns 20 hectares de terra boa para a soja. Roberto, aquela área não fica muito perto da nascente? Perguntou Mariana com preocupação. Deixamos uma faixa de proteção, não se preocupe, respondeu ele, servindo-se de mais arroz. Lucas, amanhã você vem comigo ver o novo trator que comprei. Está na hora de você aprender mais sobre o negócio. O menino brincava com a comida no prato. Pai, o Joaquim me prometeu mostrar como identificar rastros de animais amanhã. Roberto franziu a testa. Rastros de animais? Para quê? Meu filho vai ser um homem de negócios.
não um contador de histórias ou um guia de turismo. Você vem comigo ver o trator e ponto final. Lucas baixou os olhos desapontado. Mariana tocou o braço do marido. Roberto, ele só tem 12 anos. Deixe-o explorar seus interesses. Interesses que não dão futuro, Mariana, cortou Roberto. Mais tarde, quando todos já dormiam, Joaquim estava sentado na varanda de sua pequena casa quando notou algo estranho no céu. Uma grande lua cheia brilhava, cercada por um círculo de névoa. Não é bom sinal, murmurou ele. No povoado próximo, as pessoas comentavam sobre as mudanças na região desde que a fazenda Esperança havia crescido tanto. O Rio das Garças já não corria tão forte, e algumas nascentes tinham secado. Menos pássaros cantavam nas manhãs, e animais que antes eram comuns, agora raramente eram vistos. Dona Teresa, a mais velha moradora do povoado, costumava dizer: a natureza cobra o que é dela, mais cedo ou mais tarde. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, sonhava com uma floresta densa e um rio brilhante. No sonho, algo chamava por ele entre as águas. Uma voz antiga que parecia vir da própria terra. Lucas acordou cedo na manhã seguinte, com o sonho ainda vivo em sua memória. O chamado da floresta e do rio parecia tão real que ele podia sentir o cheiro da água e das árvores. Você está bem, filho? Parece distraído, perguntou Mariana enquanto servia o café da manhã. Tive um sonho estranho, mãe. A floresta estava me chamando. Dona Iracema, que arrumava a cozinha, parou o que fazia e olhou para o menino com interesse. Sonhos assim têm significado, Lucas. Minha avó dizia que quando a natureza chama em sonhos, devemos escutar. Roberto entrou na cozinha, já vestido para o trabalho. Não comece com essas histórias, Iracema. Ele se virou para o filho. Lucas, não se esqueça que vamos ver o trator novo hoje. O menino assentiu sem entusiasmo. Quando o pai saiu, pegou sua mochila e tirou um caderno gasto, mostrando-o para a mãe. Terminei mais 3 desenhos ontem, quer ver? Mariana sorriu, ajeitando os óculos para examinar os desenhos detalhados de plantas e insetos que Lucas havia feito. Estão maravilhosos, filho. Você tem muito talento. O pai nunca quer ver meus desenhos. Seu pai tem seu próprio jeito de ver o mundo, Lucas. Nem melhor nem pior, apenas diferente do seu. Após tomar seu café, Lucas pegou sua bicicleta e pedalou até a casa de Joaquim, na outra extremidade da fazenda. O capataz estava alimentando as galinhas quando o menino chegou. Bom dia, Joaquim. Podemos ir ver os rastros hoje? Seu pai não queria te mostrar o trator novo? Só depois do almoço. Temos tempo. Joaquim sorriu. Gostava da companhia do menino, tão diferente do pai. Pegou seu chapéu e um cantil com água. Vamos lá então. Ontem vi rastros de capivara perto do córrego. Os dois caminharam pela área da fazenda que ainda tinha um pouco de mata preservada. Joaquim andava devagar, apontando para marcas no chão que Lucas nunca teria notado sozinho. Veja, este risquinho aqui é rabo de tatu, e estas marquinhas redondas são pegadas de veado. Lucas anotava tudo em seu caderno e fazia perguntas sem parar. Quando chegaram perto do córrego, Joaquim mostrou ao menino algumas plantas. Esta aqui é para a febre, explicou ele, tocando uma folha pequena e dentada. E esta outra serve para dor de barriga. Os chavantes conhecem o uso de cada planta desta mata. Como você aprendeu isso tudo, Joaquim? Meu avô era amigo dos chavantes. Ele me levava para conhecê-los quando eu era mais novo que você. Aprendi muito com eles. Lucas sentou em uma pedra, fascinado. Queria conhecer os chavantes também. Eles são pessoas sábias. Sabem viver com a terra sem machucá-la. Joaquim suspirou. Seu pai não entende isso. Ele acha que a terra é só para dar lucro. Depois de explorarem o córrego, Lucas pediu: podemos ir até o meu lugar secreto? Joaquim assentiu. E os dois seguiram por uma trilha quase invisível até chegarem à margem do Rio das Garças. Ali, entre 2 árvores grandes,
Havia um espaço onde Lucas tinha montado um pequeno banco com troncos caídos. "Venho aqui para observar os pássaros", explicou o menino, tirando do bolso um pequeno binóculo que a mãe havia lhe dado de presente. "Já vi tucanos, araras e até uma arpia uma vez." Sentados à beira do rio, Joaquim contou a Lucas mais histórias sobre os chavantes. Eles acreditam que tudo na natureza tem espírito. As árvores, os rios, os animais. Tudo está conectado. Você acha que é verdade? Não sei se é como eles dizem, mas sei que quando desrespeitamos a natureza, coisas ruins acontecem. Veja como o rio está mais baixo este ano. Veja como os animais estão sumindo. Lucas ficou em silêncio por um momento pensando. "Uma vez bem escondido, fui até a borda da reserva indígena com você, lembra?" Joaquim sorriu. "Lembro sim. Você ficou impressionado com os chavantes pescando. Eles eram tão silenciosos, tão... parte do rio." O capataz olhou para o relógio. "Melhor voltarmos. Seu pai deve estar esperando para mostrar o trator." No caminho de volta, Lucas perguntou: "Joaquim, você pode me levar para conhecer melhor os chavantes algum dia?" "Isso seria difícil, menino. Seu pai não iria gostar." "Ele não precisa saber", respondeu Lucas com um brilho de determinação nos olhos. Quando voltaram para a casa principal, Roberto já esperava impaciente. "Onde você estava?" "O técnico já chegou para mostrar o funcionamento do trator." "Desculpe, pai. Estava aprendendo sobre os animais para o trabalho da escola." Roberto olhou para Joaquim com reprovação. "Não encha a cabeça do meu filho com essas bobagens. Ele precisa aprender coisas úteis." Lucas seguiu o pai até o galpão, mas seus pensamentos estavam longe, ainda nas histórias dos chavantes e no chamado que sentira em seus sonhos. Os dias passaram após a apresentação do trator novo. O verão avançava, trazendo um calor intenso ao Mato Grosso. O céu estava limpo e o sol forte naquela tarde de dezembro, quando Lucas decidiu explorar um pouco mais da fazenda. "Vou andar de bicicleta até a divisa com o rio, mãe", avisou ele a Mariana, que corrigia trabalhos escolares na varanda. "Não vá muito longe, filho, e volte antes do pôr do sol", respondeu ela, preocupada com o calor forte. "Prometo", gritou o menino, já pedalando pela estrada de terra. Lucas tinha um plano. Queria chegar até a parte da fazenda que fazia divisa com a reserva indígena. Joaquim havia mencionado que os chavantes costumavam fazer rituais naquela época do ano, e ele tinha esperança de ver algo, mesmo de longe. O sol castigava suas costas enquanto ele pedalava. Depois de quase uma hora, chegou a um pasto aberto, onde seu pai planejava expandir a plantação de soja no próximo ano. Lucas parou à sombra de uma árvore isolada para beber água de seu cantil. De repente, sentiu algo estranho. O mundo parecia girar ao seu redor. Suas pernas ficaram fracas e um zumbido encheu seus ouvidos. "O que está acontecendo?", murmurou ele, confuso. Uma onda de tontura mais forte o atingiu. Lucas tentou se apoiar na árvore, mas não conseguiu. Sua visão escureceu e ele caiu no chão, inconsciente, sua bicicleta tombando ao lado dele. Por sorte, Joaquim estava inspecionando a cerca próxima e viu o menino cair. "Lucas!", gritou ele, correndo até o garoto. O capataz chegou rapidamente e se ajoelhou ao lado de Lucas. O menino estava pálido e sua pele queimava de febre. "Meu Deus, está ardendo em fogo", disse Joaquim, preocupado. Ele pegou Lucas nos braços e o levou até sua caminhonete, deixando a bicicleta para buscar depois. Durante o caminho de volta, o menino murmurava palavras desconexas, ainda inconsciente. "O tesouro, na água. Eles chamam os guardiões da floresta." Joaquim dirigia o mais rápido que podia pelos caminhos de terra da fazenda. Quando chegaram à casa principal, Mariana viu pela janela e correu para fora desesperada. "O que aconteceu com meu filho? Encontrei ele caído no pasto, dona Mariana. Está com muita febre." Roberto, que estava no escritório, ouviu a comoção e saiu correndo. "Lucas, o que houve?" "Não sei, patrão." Ele desmaiou de repente. Levaram o menino para seu quarto.
Dona Iracema trouxe água fria e panos para tentar baixar a febre, enquanto Roberto ligava para o médico da cidade. Doutor Paulo, é urgente. Meu filho desmaiou e está com febre muito alta. Mariana sentou-se ao lado da cama, segurando a mão de Lucas. O menino tremia, seu corpo inteiro sacudindo com calafrios, apesar do calor do dia. Mamãe, o objeto abandonado, a promessa quebrada, murmurou ele, seus olhos ainda fechados. Do que ele está falando? Perguntou Roberto assustado. Não sei, mas estou com medo, respondeu Mariana com lágrimas nos olhos. Doutor Paulo chegou uma hora depois, ofegante e preocupado. Examinou Lucas com atenção, verificando seus olhos, ouvindo seu coração e medindo sua temperatura. 40 graus, disse ele, franzindo a testa. Isso é muito sério. O que ele tem, doutor? Perguntou Roberto, andando de um lado para outro no quarto. Não consigo identificar. Não parece ser malária nem dengue. Não tem manchas na pele que indicariam outras doenças tropicais. O médico receitou medicamentos para baixar a febre e antibióticos por precaução. Roberto mandou Joaquim buscar os remédios na cidade imediatamente. A noite caiu e a condição de Lucas não melhorou. Mesmo com os remédios, a febre continuava alta. O menino alternava entre períodos de agitação, quando falava frases sem sentido, e momentos de profunda quietude, quando apenas sua respiração rápida mostrava que ainda estava vivo. Os guardiões estão zangados. O tesouro na água chora. Repetia ele durante seus momentos de delírio. No segundo dia, Dr. Paulo voltou e ficou ainda mais preocupado. Nunca vi nada assim. Os remédios deveriam ter feito efeito. Mariana não saía do lado do filho. Roberto mal comia ou dormia, consumido pela preocupação. Dona Iracema tentava todos os chás e remédios caseiros que conhecia, sem sucesso. No terceiro dia, a situação ficou ainda pior. Lucas estava tão fraco que mal conseguia abrir os olhos. Sua voz era apenas um sussurro quando falava em seu delírio. O espírito da floresta, a promessa, o objeto rejeitado. À tarde, Joaquim pediu para falar com Roberto em particular. Patrão, eu estava pensando no que o menino fica falando, sobre guardiões e objetos abandonados. E daí, Joaquim? Ele está delirando de febre. Talvez não seja só delírio. Os Chavantes têm um pajé, o Cairi. Ele é conhecido por curar doenças que médicos não conseguem entender. Roberto explodiu. Não venha me falar de curandeiros e pajés. Meu filho precisa de medicina de verdade. Com todo respeito, seu Roberto, a medicina de verdade já tentou e não conseguiu ajudar. Mariana, que ouvia a conversa da porta do quarto, interveio. Roberto, por favor. Nosso filho está morrendo. Que mal faria tentar? Roberto olhou para a esposa, viu o desespero em seus olhos, e então para o filho na cama, pálido e fraco. Pela primeira vez na vida, sentiu-se completamente impotente. Quando a noite chegou, a chuva começou a cair. Uma tempestade forte, com trovões que sacudiam as janelas da casa. A família Silva velava o menino doente, perdida entre o medo e a esperança. Foi então que ouviram um barulho diferente, vindo do lado de fora da casa. O som aumentou. Eram passos firmes e o tinir de pequenos objetos metálicos, como chocalhos ou sinos. Roberto levantou-se da cadeira ao lado da cama de Lucas. Alguém está lá fora, disse ele pegando uma lanterna. A essa hora da noite? Perguntou Mariana, assustada. Roberto saiu do quarto e foi até a porta da frente. Joaquim e Dona Iracema o seguiram. Quando ele abriu a porta, o clarão de um relâmpago iluminou o terreiro da fazenda, revelando 7 homens parados sob a chuva. Eram índios chavantes, com corpos pintados de vermelho e preto, usando adornos tradicionais de penas e sementes. Meu Deus! Exclamou Dona Iracema, fazendo o sinal da cruz. À frente do grupo estava um homem mais velho. Seu rosto tinha rugas profundas, e seus olhos escuros pareciam enxergar além do que os outros viam. Era o pajé Cairi. E em suas mãos, Roberto viu algo que fez seu coração disparar.
o mesmo amuleto de madeira entalhada que ele havia encontrado e abandonado no Rio das Garças 7 anos antes. A madeira do amuleto parecia mais opaca agora, como se tivesse perdido parte de sua energia. "O que vocês querem?" perguntou Roberto, assustado e confuso. O pajé Kairi deu um passo à frente. A chuva escorria pelo seu rosto, mas ele parecia não se importar. "Viemos trazer cura para seu filho", disse ele em português claro. "O espírito da floresta está cobrando o preço pelo desrespeito." Roberto ficou paralisado. Um arrepio percorreu sua espinha. "Como assim? O que meu filho tem a ver com isso?" Kairi levantou o amuleto. "Você encontrou este objeto sagrado há 7 anos. Olhou para ele, tocou nele e depois o abandonou como se não tivesse valor." Roberto engoliu em seco. Como aquele homem podia saber disso? "Era só um pedaço de madeira velha", defendeu-se ele. Os olhos do pajé brilharam com intensidade. "Não, é um objeto sagrado, feito pelos nossos ancestrais para proteger o equilíbrio desta região. Quando alguém o encontra, deve guardá-lo com respeito ou devolvê-lo à nossa tribo." Mariana apareceu na porta, olhando com espanto para o grupo. "Quem são eles, Roberto?" "São chavantes", respondeu Joaquim. "E aquele é o pajé Kairi, o curandeiro de quem falei." O pajé continuou. "Quando você rejeitou o amuleto, desrespeitou não apenas o objeto, mas toda a sabedoria e conhecimento que ele representa. O desequilíbrio começou naquele dia." "Isso é ridículo", exclamou Roberto. "Meu filho está doente porque pega algum vírus, não por causa de uma superstição sobre um pedaço de madeira." "Roberto!" Mariana o repreendeu e então se dirigiu ao pajé. "Por favor, entre. Nosso filho está muito doente. Se você pode ajudar, imploramos." Kairi olhou para Mariana e assentiu. "O amuleto só pode voltar quando a pessoa que o rejeitou mais precisa dele", explicou ele. "Agora seu filho paga pelo erro que você cometeu." Estas palavras atingiram Roberto como um golpe. Poderia ser verdade? Seria possível que o que estava acontecendo com Lucas tinha alguma ligação com aquele dia no Rio, 7 anos atrás? "Como você sabe que fui eu quem encontrou esse amuleto?" perguntou ele, ainda desconfiado. "O amuleto guarda a memória de quem o toca", respondeu Kairi. "Além disso, seu filho fala em seus delírios. Os espíritos se comunicam através dele." Mariana pegou o braço de Roberto. "Por favor, deixe eles tentarem." Os médicos não conseguiram fazer nada. Roberto olhou para os chavantes, para o amuleto nas mãos do pajé e então para sua esposa. Viu o desespero nos olhos dela, o mesmo desespero que ele sentia. 3 dias vendo seu filho definhando na cama haviam quebrado sua certeza sobre o mundo. "Entrem", disse ele finalmente, dando um passo para o lado. Os 7 chavantes entraram na casa em fila. Nenhum deles parecia incomodado por estar encharcado de chuva. Kairi foi direto para o quarto onde Lucas estava, como se já soubesse o caminho. Ao ver o menino na cama, o pajé fechou os olhos por um momento. "A conexão é forte. Ele tem o dom de ver além." "O que isso significa?" perguntou Mariana. "Significa que seu filho tem uma ligação especial com os espíritos da natureza. É por isso que ele sofre mais com o desequilíbrio." Roberto observava tudo com uma mistura de medo e esperança. Parte dele ainda queria negar tudo aquilo, dizer que eram apenas superstições. Mas outra parte, uma parte que ele nem sabia que existia, começava a se perguntar: "E se for verdade? O que você vai fazer?" perguntou ele ao pajé. Kairi olhou diretamente nos olhos de Roberto. "Vou iniciar um ritual de cura. Mas deve entender algo. Não estamos apenas curando seu filho. Estamos restaurando um equilíbrio que foi quebrado. E para isso, você também terá que fazer sua parte." "Eu faço qualquer coisa para salvar meu filho", disse Roberto, sentindo lágrimas nos olhos pela primeira vez em muitos anos. O pajé assentiu gravemente. "Então vamos começar quando o sol se pôr. A noite é o tempo em que os espíritos falam mais alto." A noite caiu sobre a fazenda Esperança. A tempestade havia passado, deixando apenas uma chuva fina e constante. Dentro da casa, Kairi dava instruções aos outros chavantes
que tiravam de suas bolsas pacotes com ervas e pequenos instrumentos. Precisamos preparar o quarto, disse o pajé a Roberto e Mariana. Vocês podem esperar na sala. Não vou deixar meu filho sozinho, protestou Mariana. Kairi olhou para ela com compreensão. Você pode ficar, mãe. Sua presença ajudará o menino. Roberto também insistiu em ficar. Dona Iracema e Joaquim permaneceram na porta do quarto, observando com respeito e curiosidade. Os outros trabalhadores da fazenda estavam reunidos na varanda, comentando em voz baixa sobre a chegada dos índios. Os chavantes começaram a trabalhar rápido e em silêncio. 2 deles formaram um círculo com ervas secas e folhas verdes ao redor da cama de Lucas. Outro acendeu um pequeno fogo controlado no centro do quarto, em um recipiente de barro que haviam trazido. Não é perigoso ter fogo dentro de casa? Perguntou Roberto nervoso. O fogo é sagrado, respondeu Kairi. Ele ilumina o caminho para que o espírito do seu filho encontre a volta. O pajé retirou mais ervas de sua bolsa e as jogou no fogo. Um cheiro doce e forte encheu o quarto. Não era desagradável, mas fazia os olhos arderem um pouco. Os guerreiros chavantes se posicionaram em um círculo e começaram um canto baixo e ritmado. Kairi aproximou-se de Lucas, que continuava inconsciente e febril. O pajé segurava o amuleto de madeira e o passou sobre o corpo do menino, do topo da cabeça até os pés, enquanto murmurava palavras em sua língua nativa. O que você está dizendo? Perguntou Mariana, segurando a mão do filho. Estou pedindo aos espíritos da floresta que perdoem o erro e restaurem o equilíbrio, explicou Kairi sem interromper seus movimentos. Estou dizendo que o menino não tem culpa e que seu pai agora entende o valor do que rejeitou. Roberto observava tudo com uma mistura de medo e esperança. Parte dele ainda achava aquilo tudo uma grande bobagem, mas a situação desesperadora de seu filho o fazia aberto a qualquer possibilidade. O canto dos guerreiros ficou mais forte. O fogo no centro do quarto parecia dançar ao ritmo da música. Kairi continuava passando o amuleto sobre Lucas, parando em certos pontos: a testa, o peito, o estômago. De repente, algo estranho aconteceu com Roberto. A fumaça das ervas parecia mais densa ao seu redor. Sua visão ficou embaçada e ele sentiu uma tontura. Fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, não estava mais no quarto. Ele se viu no meio da floresta, mas uma floresta como nunca tinha visto antes. Cada árvore parecia viva, não apenas como planta, mas como um ser que respirava. Podia ouvir o som da água correndo, os pássaros cantando, e algo mais profundo, como um pulsar que vinha da própria terra. Olhou para suas mãos e viu o amuleto de madeira. Estava brilhante, cheio de luz. Então, viu a si mesmo 7 anos antes, encontrando o amuleto no rio e depois o abandonando sem cuidado. Sentiu uma dor profunda, como se aquele gesto tivesse ferido algo muito importante. Viu as áreas que havia desmatado, e cada árvore cortada parecia gritar em silêncio. Viu os animais fugindo, os rios secando, o equilíbrio quebrando. Lágrimas escorreram pelo rosto de Roberto enquanto ele compreendia pela primeira vez o dano que havia causado. Não apenas ao abandonar o amuleto, mas em toda a sua relação com a terra que dizia amar. Eu não sabia, murmurou ele, as lágrimas molhando sua camisa. Eu não entendia. No quarto, os outros viram Roberto chorar, mas não sabiam o que ele estava vendo. Kairi, porém, parecia entender. Ele está vendo a verdade, disse o pajé a Mariana. Está vendo além do véu que separa os mundos. O ritual continuou por horas. Os guerreiros cantavam, o fogo queimava, e Kairi trabalhava incansavelmente, alternando entre passar o amuleto sobre Lucas e aplicar diferentes ervas em pontos específicos de seu corpo. Lá fora, a chuva parou completamente. As estrelas apareceram no céu, brilhantes como nunca. Um vento suave entrou pela janela, fazendo a chama do fogo dançar mais intensamente. Perto da meia-noite, algo mudou. Lucas, que estava completamente quieto, de repente moveu a mão. Seus dedos apertaram levemente os de sua mãe. Ele se moveu,
exclamou Mariana, esperançosa. Kairi assentiu sem interromper seu trabalho. Colocou o amuleto diretamente sobre o peito de Lucas e pressionou levemente. O menino respirou fundo, como se estivesse recebendo nova vida. Roberto, saindo lentamente de sua visão, voltou à realidade do quarto. Viu o filho se mexendo na cama e sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas fraquejaram. Joaquim rapidamente trouxe uma cadeira para ele se sentar. "O que aconteceu comigo?" perguntou Roberto confuso. Kairi o olhou com seus olhos sábios e profundos. "Você viu o que poucos têm chance de ver. A teia que conecta todas as coisas vivas. Agora você entende." Roberto assentiu, sem palavras para expressar a transformação que sentia dentro de si. Olhou para o filho e viu que sua cor estava voltando. A febre parecia estar baixando. O ritual continuaria pela noite toda, até o nascer do sol. Os primeiros raios de sol entraram pelas janelas do quarto. O ritual havia continuado por toda a noite. Os guerreiros chavantes, mesmo cansados, mantiveram seus cantos até o amanhecer. Kairi permaneceu ao lado de Lucas, vigiando cada mudança em sua condição. Roberto e Mariana não dormiram. Ficaram atentos a cada movimento, a cada suspiro do filho. Aos poucos, viram sinais de melhora. A febre baixou, a respiração ficou mais regular. A cor voltou ao rosto do menino. Quando o sol nasceu completamente, Kairi finalmente se afastou da cama. O fogo sagrado havia se apagado naturalmente, deixando apenas cinzas no recipiente de barro. "Está feito", disse o pajé com a voz rouca de cansaço. Nesse momento Lucas abriu os olhos. Não eram mais os olhos opacos da doença, mas olhos brilhantes e cheios de vida. "Pai, mãe", chamou ele com voz fraca mas clara. Mariana soluçou de alegria e abraçou o filho. Roberto se aproximou trêmulo, ainda impactado pela experiência da noite anterior. "Estamos aqui, filho. Você está bem?" perguntou ele, segurando a mão do menino. Lucas sorriu, olhando ao redor e notando os chavantes no quarto. "Pai, eu vi a floresta nos meus sonhos", disse ele, sentando-se na cama com a ajuda da mãe. "Vi os animais e os espíritos. Eles precisam de nossa proteção." Roberto engoliu em seco, lembrando-se de sua própria visão durante o ritual. "Eu sei, filho. Eu também vi." Kairi se aproximou segurando o amuleto de madeira. Agora, o objeto parecia diferente. Não estava mais opaco, mas tinha recuperado parte de seu brilho natural. "O menino tem um dom especial", explicou o pajé. "Ele pode ver o que muitos não conseguem. É uma ponte entre mundos." "O que aconteceu comigo?" perguntou Lucas. "Por que fiquei doente?" Kairi sentou-se na beira da cama. Quando seu pai rejeitou o amuleto anos atrás, criou-se um desequilíbrio. A floresta sofreu, os espíritos ficaram inquietos. Você, com sua sensibilidade especial, sentiu esse desequilíbrio mais forte que outros. O amuleto chamou por você, porque sabia que através de você poderia voltar. Lucas olhou para o objeto nas mãos do pajé. "Eu o vi nos meus sonhos, brilhando na água, depois triste e abandonado." Roberto deu um passo à frente, enfrentando sua vergonha. "Foi minha culpa, Lucas. Encontrei esse amuleto há 7 anos, quando você tinha apenas 5 anos. Não dei valor e o deixei jogado no rio." O menino não mostrou raiva, apenas compreensão. "Agora você entende, pai?" "Sim, filho. Agora eu entendo", respondeu Roberto com lágrimas nos olhos. Kairi levantou-se e estendeu o amuleto para Roberto. "Este objeto deve permanecer com a família Silva", disse ele, "mas com uma condição importante. Vocês devem se tornar guardiões das terras ao redor do rio. Proteger a natureza e respeitar os conhecimentos do nosso povo." Roberto pegou o amuleto com cuidado, sentindo seu peso e importância. Não era mais apenas um pedaço de madeira entalhada. Era um símbolo de responsabilidade. "Eu aceito essa missão", disse ele com voz firme. "E peço desculpas pelo desrespeito que mostrei. Não apenas com o amuleto, mas com as terras tradicionais, com a floresta, com tudo."
Mariana se juntou ao marido, colocando a mão sobre a dele, tocando também o amuleto. Vamos aprender com vocês. Queremos conhecer melhor os saberes dos Chavantes. Lucas, mesmo ainda fraco, tinha os olhos brilhando de empolgação. Posso aprender sobre as plantas medicinais? Como aquelas que me curaram. Kairi sorriu, o primeiro sorriso desde sua chegada. Você tem muito a aprender, jovem Lucas, e muito a ensinar também. Seu espírito é forte e sábio, apesar de sua pouca idade. O pajé então explicou como Roberto deveria cuidar do amuleto. Deve mantê-lo em um lugar de honra na casa. Uma vez por mês, na lua cheia, deve levá-lo até o rio. Mergulhe-o nas águas por alguns momentos para que ele se renove. Depois, passe a noite com ele ao ar livre, sob as estrelas, para que absorva a energia do céu. Farei exatamente como você diz, prometeu Roberto. Os guerreiros Chavantes começaram a recolher seus pertences, preparando-se para partir. Dona Iracema, que observava tudo da porta, aproximou-se timidamente. Posso preparar um café da manhã para vocês antes de irem? Devem estar cansados e com fome. Kairi trocou olhares com os outros e assentiu. Aceitamos seu convite. É o início de uma nova amizade entre nossas famílias. Enquanto Dona Iracema e Mariana foram preparar a comida, Roberto ficou no quarto com Lucas e Kairi. Como posso reparar o dano que causei? Perguntou ele ao pajé. As áreas que desmatei, os animais que fugiram. A natureza sabe perdoar quando há verdadeiro arrependimento, respondeu Kairi. Comece deixando a terra descansar. Depois, plante árvores nativas. Crie corredores para os animais voltarem. A cura leva tempo, assim como a doença de seu filho não sumiu de repente. Lucas, que ouvia atentamente, fez uma pergunta. Por que eu tive essa conexão com o amuleto se nunca o tinha visto antes? Kairi colocou a mão na cabeça do menino. Alguns nascem com a capacidade de sentir além do que os olhos veem. Você é um desses. Quando crescer, poderá ser uma ponte entre o conhecimento de seu povo e o nosso. A manhã avançava, prometendo um novo começo para a Fazenda Esperança. Os dias que se seguiram àquela manhã trouxeram grandes mudanças para a Fazenda Esperança. Após o café da manhã compartilhado com os Chavantes, Roberto tomou a primeira de muitas decisões que surpreenderiam a todos que o conheciam. Joaquim, cancele o desmatamento da área nova, disse ele ao capataz, enquanto caminhavam pela propriedade na tarde seguinte à cura de Lucas. Não vamos mais derrubar nenhuma árvore. Joaquim parou, espantado. O senhor tem certeza, patrão? Já pagamos pelo serviço das máquinas. Tenho certeza. Perder dinheiro é melhor que perder algo que não pode ser recuperado. Na casa principal, Roberto construiu um pequeno altar de madeira para o amuleto. Colocou-o na sala, onde todos podiam vê-lo. O objeto estava mais brilhante a cada dia, como se ganhasse nova vida. Uma semana depois da cura de Lucas, Kairi retornou à fazenda, desta vez acompanhado por 3 outros Chavantes, incluindo seu jovem aprendiz Tainá, um rapaz de 16 anos com olhos observadores. Viemos como prometido para ensinar, disse Kairi. Roberto reuniu os trabalhadores da fazenda. Muitos estavam desconfiados, mas a maioria ficou curiosa para aprender. Nossa fazenda vai mudar, anunciou Roberto. Vamos produzir sem destruir. Os Chavantes vão nos ensinar como. Nos meses seguintes, a transformação foi visível. Sob orientação de Kairi, áreas que haviam sido desmatadas começaram a ser reflorestadas com espécies nativas. Em vez de grandes campos de monocultura, Roberto aprendeu a plantar em sistemas agroflorestais, onde diferentes plantas cresciam juntas, protegendo o solo e atraindo insetos benéficos. Veja como as formigas voltaram a este pedaço de terra, mostrou Kairi a Roberto, 3 meses após o início do trabalho. Elas são as primeiras a notar quando a terra está viva novamente. Roberto, que antes via formigas apenas como pragas, agora observava com fascínio. É incrível como tudo está conectado. Lucas se recuperou completamente e passou a acompanhar Kairi sempre que o pajé visitava a fazenda. O menino carregava um caderno onde anotava tudo o que aprendia sobre plantas medicinais e a história dos Chavantes.
Esta planta cura dores de cabeça, explicou Lucas a dona Iracema, mostrando uma folha que havia coletado. E esta aqui ajuda com problemas de estômago. A governanta sorriu, balançando a cabeça. Seu pai mudou tanto que às vezes penso que trocaram ele por outra pessoa. Era verdade. O Roberto teimoso e obstinado ainda existia, mas agora direcionava essa energia para proteger a natureza com a mesma determinação que antes usava para dominá-la. Mariana aproveitou a transformação para criar um programa especial na escola onde dava aulas. Convidou Kairi e outros chavantes para falar com os alunos sobre suas tradições e conhecimentos. As crianças precisam conhecer a sabedoria que quase perdemos, disse ela durante um jantar, 6 meses após a cura de Lucas. Hoje, um aluno me perguntou se podia visitar a fazenda para ver as mudanças que fizemos. Nossa casa está aberta para quem quiser aprender, respondeu Roberto. Joaquim, que sempre acreditara nas tradições locais, tornou-se um importante aliado na implementação das novas práticas. Sua experiência com a terra, combinada com os ensinamentos chavantes, criou um sistema único que logo começou a dar resultados. Os pássaros estão voltando, seu Roberto, disse ele numa tarde, apontando para um tucano que pousava em uma árvore recém-plantada. Há anos não via um desses por aqui. A notícia sobre as mudanças na Fazenda Esperança espalhou-se pela região. Alguns vizinhos riram, chamando Roberto de louco que virou índio. Outros, mais curiosos, começaram a fazer visitas para entender o que estava acontecendo. Você está jogando dinheiro fora, Silva, disse Antônio Mendes, dono da fazenda vizinha, durante uma visita. Essa história de plantar sem químicos não dá certo. Venha ver os resultados daqui a 1 ano, respondeu Roberto com tranquilidade. A terra sabe recompensar quem a respeita. Em uma noite de lua cheia, como Kairi havia ensinado, Roberto levou o amuleto até o Rio das Garças. Lucas e Mariana o acompanharam. O menino observava tudo com olhos atentos, aprendendo o ritual. Roberto entrou na água até a altura dos joelhos e mergulhou o amuleto, segurando-o pela corda de fibras naturais. Obrigado por trazer meu filho de volta, murmurou ele para o rio. Obrigado pela segunda chance. Quando retirou o amuleto da água, ele parecia pulsar com luz própria à claridade da lua. Sinto que ele está feliz, disse Lucas, tocando levemente o objeto quando o pai voltou à margem. Naquela mesma noite, conforme o ritual ensinado por Kairi, deixaram o amuleto sob as estrelas, em um pequeno altar temporário que montaram perto do rio. Nunca pensei que minha vida mudaria tanto por causa de um pedaço de madeira encontrado por acaso, comentou Roberto, abraçando a esposa enquanto observavam o céu estrelado. Não foi por acaso, respondeu Mariana. Kairi disse que o amuleto escolhe quem o encontra. Ele viu algo em você que nem você mesmo sabia que existia. Lucas, sentado perto deles, desenhava no seu caderno a luz da lua. A Fazenda Esperança estava apenas começando sua jornada de transformação. 5 anos se passaram desde a noite em que Roberto contemplou as estrelas com sua família, refletindo sobre as mudanças que estavam apenas começando. A Fazenda Esperança agora era irreconhecível para quem a conhecera antes. Bem-vindos à Fazenda Esperança, disse Roberto aos visitantes que acabavam de chegar. Era um grupo de fazendeiros da região, os mesmos que anos atrás haviam rido de suas loucuras. A fazenda havia se transformado em um modelo de agricultura sustentável para todo o Mato Grosso. Os campos antes cobertos apenas por soja agora exibiam um sistema diversificado, onde árvores nativas cresciam junto com plantações de diferentes espécies. Impossível, exclamou Sérgio Campos, um dos fazendeiros visitantes, olhando para os números de produção que Roberto mostrava. Você produz mais em menos espaço e sem químicos? A natureza sabe o que faz, Sérgio. Nós só precisamos trabalhar com ela, não contra ela. Joaquim, agora com cabelos completamente brancos, conduzia outro grupo pelo viveiro de mudas nativas. Suas mãos calejadas tocavam as pequenas plantas com o cuidado de um pai. Esta aqui é jatobá. Daqui a 20 anos será uma árvore enorme. E estas são ipês, que vão encher a fazenda de flores amarelas e roxas. Na antiga casa do capataz,
Transformada em um centro de estudos ambientais, Mariana recebia pesquisadores de várias universidades. A professora, que antes sonhava com pequenas mudanças, agora coordenava projetos que influenciavam políticas públicas em toda a região. Nosso próximo curso será sobre manejo sustentável de água, explicou ela aos visitantes. A Fazenda Esperança agora tem todas as nascentes protegidas e o Rio das Garças está mais cheio do que esteve nos últimos 20 anos. Em um dos campos recuperados, Lucas, agora com 17 anos, caminhava com Kairi e seu aprendiz Tainá. O menino curioso havia se tornado um jovem alto e forte, com o mesmo brilho especial nos olhos. Seu caderno de anotações de infância havia se transformado em estudos sérios sobre plantas medicinais e ecologia. Veja, Kairi, a planta que você me mostrou no ano passado deu frutos, disse Lucas, apontando para um arbusto carregado de pequenas bagas vermelhas. O pajé sorriu. Mesmo com a idade avançada, 73 anos, mantinha a postura ereta e olhos atentos. Você aprendeu bem, Lucas. Está pronto para os estudos na cidade grande? Estou animado, mas também um pouco triste por deixar a fazenda, confessou o jovem. Vou estudar biologia na Universidade de São Paulo, mas prometo voltar para aplicar o que aprender aqui. Seu espírito está conectado a esta terra, disse Kairi. Você sempre voltará. No final da tarde, todos se reuniram na área comunitária da fazenda, onde uma grande mesa havia sido preparada. Trabalhadores da fazenda, visitantes, pesquisadores e membros da tribo Chavante sentaram-se juntos para a refeição. Antes de comerem, Roberto pediu silêncio e ergueu um copo. Hoje celebramos 5 anos de uma nova Fazenda Esperança. Quando comecei esta jornada, achava que estava perdendo. Perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo a chance de ter a maior fazenda da região. Ele fez uma pausa e olhou para Lucas. Mas ganhei muito mais do que jamais poderia imaginar. Uma parte da fazenda, quase 1/4 de toda a propriedade, havia sido transformada em uma reserva natural, protegida por um acordo formal entre a família Silva e os Chavantes. Animais que haviam desaparecido voltaram. Antas, capivaras e até uma onça pintada foi vista perto do rio no mês anterior. Após o jantar, enquanto as estrelas começavam a aparecer, Roberto convidou todos para uma cerimônia especial. Era noite de lua cheia e chegava a hora de renovar o amuleto no rio. A procissão seguiu por uma trilha iluminada por pequenas tochas. Roberto caminhava na frente, carregando o amuleto com reverência. Atrás dele vinham Mariana, Lucas e todos os visitantes. Ao chegarem à margem do Rio das Garças, Roberto entrou na água como fazia todo mês há 5 anos. O rio, antes raso e barrento, agora corria forte e claro. Enquanto o amuleto mergulhava nas águas, todos ficaram em silêncio. Lucas olhou para o céu estrelado e depois para seus pais. Dona Iracema, agora usando uma bengala, tinha lágrimas nos olhos. Nunca pensei que viveria para ver este dia, murmurou ela para Mariana. Ver seu Roberto respeitando a terra deste jeito. Quando Roberto saiu da água, o amuleto brilhava intensamente, como se tivesse luz própria. Ele sorriu para Kairi, uma comunicação silenciosa entre 2 homens que haviam começado como estranhos, quase inimigos, e agora compartilhavam um profundo respeito mútuo. Na volta para casa, Roberto andava ao lado do filho. Você tem certeza que quer estudar tão longe? Perguntou ele. Tenho, pai. Preciso aprender o máximo que puder para ajudar outras fazendas a fazerem o que fizemos aqui. Mas sempre voltarei. Esta terra também faz parte de mim. No altar da sala principal, o amuleto voltou ao seu lugar de honra. Não era mais apenas um objeto sagrado dos Chavantes, mas o símbolo de uma transformação que ia muito além da Fazenda Esperança. Era a prova de que nunca é tarde para reconhecer erros, mudar caminhos e encontrar um novo equilíbrio. A família Silva descobrira que o verdadeiro valor não estava no tamanho das terras ou no dinheiro acumulado, mas na harmonia com a natureza e no respeito pelos conhecimentos que quase foram esquecidos. E o amuleto da floresta, agora cuidado com reverência, continuaria a proteger aquela terra e seus guardiões por muitas gerações.